tratamento especial para conquistar você. Uma mulher de 48 anos ficou com uma unha postiça presa no olho depois de ser agredida e roubada em um posto de combustíveis no Jardim Vale do Sol, lá em Rio Preto. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima deu entrada na unidade de pronto atendimento e relatou à polícia militar que foi agredida e teve uma bolsa com documentos, dinheiro e celular roubados por uma outra mulher. Após o crime, a vítima passou por atendimento médico e teve uma unha postiça retirada de um dos olhos. Já a autora foi identificada e o caso foi registrado como roubo. Contudo, ela não foi localizada. É o fim da precada, né? Foi roubada, perigoso ainda perder até a visão, né? Perder um olho. Pelo amor de Deus. Olha, um homem de 76 anos, que é policial civil aposentado, foi preso ontem acusado de ameaçar outro motorista durante uma discussão no trânsito. Segundo a polícia, levado para a delegacia, ele foi visto ameaçando novamente atirar contra a vítima. Quer dizer, estava nervosinho, hein? A prisão foi feita por policiais que pouco antes das 11 da manhã foram informados que estaria acontecendo uma briga de trânsito no cruzamento das ruas Antônio Gomes de Oliveira Salazar, sendo que uma das partes estaria armada. No local indicado, eles foram recebidos por um vendedor, 54 anos, acompanhado da esposa. Segundo a polícia, ele contou que após uma discussão, o condutor de uma caminhonete marrom, ainda dentro do veículo, apontou um revólver e o ameaçou. Aí é demais, hein? Os policiais foram informados que o investigado havia deixado o local sentido Avenida João Arruda Brasil e ele foi encontrado conduzindo a caminhonete no cruzamento da avenida com a Rua do Fico, Araçatuba. O homem se identificou como policial civil aposentado, mas não apresentou documento confirmando a identificação. Questionado se havia arma de fogo no veículo, ele apresentou um revólver calibre 38 que estava no banco do passageiro. A arma estava carregada com 6 cápsulas intactas. Ainda segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o policial civil aposentado confirmou que teve uma discussão com o vendedor e que havia sacado a arma alegando que foi para defesa pessoal. Os policiais informaram o ocorrido à Polícia Civil, que determinou que a ocorrência fosse apresentada no plantão, para onde o investigado seguiu no próprio veículo, acompanhado da viatura. A identificação do investigado como policial civil foi confirmada, ele apresentou apenas o documento de registro. Segundo a polícia, enquanto a ocorrência era registrada, o policial civil aposentado voltou a ameaçar o vendedor, dizendo que iria enchê-lo de tiro. O delegado que presidiu a ocorrência decidiu pela prisão em flagrante pelo crime de ameaça e porte de arma de fogo sem autorização. Como as penas somadas ultrapassam 4 anos de prisão, não é permitida fiança na fase policial, por isso ele permaneceu à disposição da justiça. Quanta violência! Calma, gente, pra que tudo isso? Olha, um homem foi preso depois de agredir a companheira e a filha dela de 11 anos em Araçatuba durante a noite. De acordo com a ocorrência, a mulher de 42 anos relatou que o suspeito chegou em casa bêbado e eles discutiram. Ele tentou segurar a vítima pelo pescoço, mas a criança interveio. Foi empurrada pelo padrasto de 47 anos. Ele ainda jogou uma cadeira na direção da menina. Segundo o boletim, para cessar as agressões, a mulher arremessou um copo de vidro contra o marido, que foi atingido no pescoço. Todos os envolvidos foram encaminhados para o pronto-socorro. Depois, a vítima requereu medida protetiva contra o suspeito. Ele foi preso em flagrante e foi encaminhado para a cadeia da cidade de Penápolis. Falando em Penápolis, Valdemir Jesus Pereira, 59 anos, que é morador do bairro rural do Lajeado, lá em Penápolis, morreu depois de ser atropelado quando andava de bicicleta. Ele foi encontrado ferido na Marginal Maria Chica, alegou ou chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Policiais foram ao cruzamento da Marginal com a José Pinto de Almeida no início da manhã, depois de serem comunicados de um acidente de trânsito e encontraram apenas marcas de sangue. O local foi preservado e uma outra equipe foi ao pronto-socorro, onde a equipe foi comunicada que a vítima havia dado entrada, levada por uma equipe de resgate ainda com vida. Após o primeiro atendimento, ele teve óbito constatado pelo médico plantonista. Policiais retornaram ao local e durante vistoria encontraram uma bicicleta jogada num pasto nas imediações. A área foi periciada pelo Instituto de Criminalística, ação que foi acompanhada por policiais civis, mas não foi encontrada nenhuma testemunha do fato.
A pessoa que solicitou a presença da polícia disse apenas que estava na frente de casa quando passou uma pessoa desconhecida, pedalando uma bicicleta com uma criança na garupa, pediu para telefonar para a polícia, pois havia um homem caído na via pública. O corpo foi encaminhado ao IML, o caso registrado como homicídio culposo. E um azulejista de 21 anos, no bairro Tozelar, em Birigui, foi preso ontem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Foi flagrado por policiais civis com maconha e uma pistola calibre 380 com numeração raspada. Segundo a polícia, ele admitiu que vendia entorpecentes. O flagrante foi feito por policiais da delegacia sede e do 2º Distrito Policial, comandados pelo delegado responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher de Birigui, Ícaro Oliveira Borges. Eles foram até a residência do investigado cumprindo um mandado de busca e apreensão, que foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Birigui, após denúncia de que o acusado estaria traficando drogas. Chegando na casa, chamaram pelo morador. Não houve resposta. Foi então necessário arrombar o portão para ter acesso ao interior da casa. O investigado foi encontrado em seu quarto. Ao ser informado do mandado, admitiu que possuía droga para a venda e ele indicou o entorpecente que estava embaixo do sofá, um tijolo de maconha e mais 2 porções de crack, além de uma pistola calibre 380 com 16 munições de numeração raspada. Segundo a polícia, ele confessou que vendia cada porção a R$10. A arma diz que tinha comprado de um desconhecido em São Paulo por R$6.000 para sua defesa pessoal. Apresentado no plantão, ele foi ouvido pelo delegado titular, sede de Birigui, Dr. Eduardo de Lima Paula, que manteve a prisão sem, contudo, arbitrar fiança. Olha, um homem de 82 anos do Guarabara, em Araçatuba, teve a casa invadida e foi assaltado. Foi a 2ª vez que ele teve dinheiro referente à venda de cartelas de títulos de capitalização roubados. Ele procurou a polícia e comunicou que é vendedor de títulos de capitalização. Ele contou que ao voltar para casa teve o imóvel invadido por 2 ladrões pouco antes da chegada dos responsáveis pelo recolhimento dos valores, o que acontece sempre. De acordo com ele, o portão estava aberto, o que facilitou o acesso dos bandidos, sendo que ambos estavam armados. O bandido teria recolhido aproximadamente R$3.500 em dinheiro que estava sobre a mesa, junto com o celular, que também foi levado. Em seguida, fugiram, provavelmente uma moto que não foi vista pela vítima. Ainda de acordo com o idoso, há cerca de 1 ano ele foi assaltado no mesmo local e nas mesmas circunstâncias, tendo feito o registro da ocorrência à época. O caso está sendo investigado. E a Polícia Civil de Araçatuba vai instaurar inquérito para investigar a morte de Joatão Ferraz Barbosa, 37 anos, que foi encontrado com um tiro na cabeça. Foi na manhã de hoje, na casa dele, no bairro residencial Águas Claras. PMs foram até o local após serem comunicados, pouco antes das 8 da manhã, de mau cheiro no imóvel. E foi constatado que a vítima havia morrido há mais de um dia. A área foi preservada para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para o exame necroscópico. Aliás, morte suspeita em Araçatuba entre ontem e hoje, né? São 3 mortes. O Cacá falou dessa de hoje de manhã. Valnício Lino, 56 anos, com família do Colinas aqui em Birigui, foi encontrado morto ontem à noite no Nova York. Araçatuba. O BO comunicando a morte foi registrado pelo irmão dele, que é de Santo Antônio do Aracanguá. Segundo o relato para a polícia, foi um ex-vizinho que fez contato informando que o corpo do irmão estava em situação de rua, tinha sido localizado na Professor Jorge Correia, nas proximidades de um hotel às margens da rodovia Marechal Rondon. Após ser informado, ele foi ao IML e fez o reconhecimento do corpo de Valnício. Segundo ainda o motorista, o irmão não tinha endereço fixo, nem tinha filhos, apesar de ter sido casado, relacionamento esse que terminara já há 18 anos. Por fim, disse que a vítima não possuía doença grave, mas infelizmente era alcoólatra. Então, este que eu acabei de falar, ontem à noite. O Cacá falou de um hoje de manhã, mas tem mais um. É o nosso destaque final. O soldador Felipe César dos Santos, 30 anos,
foi encontrado morto com 2 golpes de faca. Foi na tarde de ontem na calçada de uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Araçatuba. Familiares disseram que ele estava em situação de rua e seria usuário de entorpecentes. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi comunicada do caso por volta das 7h30 da noite, por meio de contato feito com a Polícia Militar, informando que um homem estava caído na calçada de uma residência na rua Sul de Minuci, vítima de possíveis golpes de faca. De acordo com o que foi relatado, ele aparentemente já estava em óbito, o que foi confirmado pelo médico do SAMU, que esteve no local. A área foi preservada para a perícia, que foi acompanhada pela equipe do DEIC, comandada pelo delegado Paulo Natal. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado de barriga para cima, com 2 perfurações na região do tórax. Ele estava na frente de uma casa conhecida como Encontros de Usuários de Entorpecentes. A polícia falou com o proprietário do imóvel, que alegou que o crime não foi praticado no local e que ele apenas havia visualizado o corpo caído na frente da casa por volta das 4 horas e comunicou à Polícia Militar. De acordo com a polícia, pessoas que passavam pelo local disseram que era comum a ocorrência de briga entre usuários de drogas nessa casa. A polícia também conseguiu contato com o irmão de Santos, que relatou que o soldador era usuário de entorpecentes. Ele contou ainda que fazia 3 meses que não tinha contato com o irmão. Os policiais fizeram diligências pelo local, mas não localizaram nenhuma testemunha que tivesse presenciado o crime. Após o término da perícia, o corpo foi encaminhado para o IML para exame necroscópico e foi registrado como homicídio. Olha, só para lembrar, nós temos um barracão que foi alvo de reclamações de encontros de usuários de entorpecentes em Birigui. Aliás, essa reclamação é a droga constante. A gente fala e as pessoas, né, infelizmente muita gente não vê por esse caminho. Mas é 2 caminhos. É o cemitério ou a cadeia. Não tem outro caminho. 3211-3232. A Multidrogas do Coração. Multidrogas do Coração, 4 lojas em Birigui. Drogaria Modelo, na Barão 963, esquina com a Anhanguera. Drogaria Moderna.